O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, hoje devocionamos a Santo Antônio, no Tríduo de Santa Clara. Também rezamos pela Semana Nacional da Família e rezamos o dia do Diácono São Lourenço. Todas essas realidades que nos são apresentadas podem ser resumidas no segmento de Cristo. Nós somos seguidores do Senhor e devemos viver a nossa fé em todas as dimensões da nossa vida. A primeira leitura fala São Paulo dizendo: olha, cada um dê conforme o seu coração, viva a sua vocação. A vocação de filho de Deus, de ser amado por Deus. E aí trabalhar também a generosidade, a partilha. A família é lugar da partilha. A família é lugar do encontro. A família tem um lugar especial no coração de Deus. Então é na família que nós aprendemos a partilhar as coisas. Cada vez mais nós precisamos aprofundar nesta realidade, porque tudo, as pessoas dizem, hoje tudo é meu, é meu, é meu. Então nós estamos formando muitas vezes gerações egoístas. São Paulo diz, ó, cada um dê conforme o seu coração, sem constrangimento, portanto partilhar o que nós temos e somos. Os bens a serviço também da igreja, dos mais necessitados. E ele diz que quando nós aprendermos a partilhar, não vai haver necessitados. E a partilha é o maior modo de servir os outros e servir os irmãos e irmãs no mundo de hoje. Quantas pessoas que passam por necessidade. Então aí nós devemos aprender que realmente é doando, é sendo generoso, que Deus também retribui a cada um de nós. O salmista de hoje chama atenção para nós, dizendo assim: felizes os que o homem caridoso e prestativo, que cuida da sua vida com honestidade, que partilha todo o seu ser, e que é um homem justo diante de Deus. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, nós podemos ter uma aparência de ser justos, temos uma aparência de viver certas coisas, mas no fundo, será que nós vivemos? Porque nós temos que prestar conta, não é para uma sociedade. Nós temos que prestar conta para Deus, dia que nós nos apresentar diante dEle. Então isso é importante a gente compreender. A nossa fé tem que ser capaz de nos levar a uma realidade de amor mais profundo, de viver a solidariedade fraterna. Cada vez mais aparece tanta gente que necessita, muitas vezes, de um carinho, de um afeto. As atividades aqui, a penúltima foi 400 cestas, a última foi mais de 300. Então, estamos fazendo nosso trabalho. Mas o que me chamou a atenção esse dia foi alguém que chegou assim: Frei, é o senhor que é o Frei, o padre? Eu falei: sou eu mesmo, meu filho, né? Aí ele falou assim: eu só quero que o senhor me ouve. Eu não vim aqui para pedir, não. Eu só quero ser ouvido, eu só quero ser amado. Então, muitas vezes a gente pensa que caridade também é só dar o que o outro precisa. Também, mas não só isso. Você parar para escutar alguém,
Muitas vezes até você não tem nada para fazer, é só ouvir mesmo, né? E ele saiu tão agradecido, como se tivesse ganhado um prêmio eterno. Porque falou assim, o Senhor foi a única pessoa que me ouviu, e faz muito tempo que eu estou querendo alguém para me ouvir. E não tinha nada, no fundo, só sofrimento. E partilhou as suas angústias. Então isso, o homem caridoso é aquele que consegue olhar o seu semelhante nos olhos. E ver a necessidade do outro, nem sempre é material. Muitas vezes é falta de um carinho, de um afeto, e uma pessoa para desabafar. Então isso é importante a gente compreender. O evangelho de hoje é muito importante, diz assim, que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Se ele morre, dá muito fruto. E aqui é a vida da igreja. O mártir que nós celebramos hoje derramou seu sangue por causa de Cristo. São Lourenço foi um mártir exemplar. E ele, assim, ele dizia assim, na minha frente não existe escuridão, porque a própria luz de Cristo ilumina todo o meu ser. Chegando no final da sua vida, sofreu torturas imensas, e assim não perdeu a sua fé no Deus que o chamara para viver a felicidade. Então isso a gente tem que ter claro, a morte desses discípulos, dos cristãos, dos mártires, especialmente, o sangue deles derramado é sementeira de novos cristãos. Quanto mais perseguia a igreja, mais os cristãos se uniam e voltavam para o Senhor. Então, aonde que nós vivemos também um certo relaxo na fé, e aí isso não leva ninguém a edificar. Então, isso é importante. Depois ele diz assim, olha, quem quiser estar comigo, renuncie a si mesmo. Quem quiser me servir, siga-me. E aqui entra o tema de hoje de Santa Clara. Santa Clara e a Eucaristia. Clara foi uma mulher exemplar na atitude, na clareza e na pobreza. Clara não queria ter nada, era uma serva humilde do Senhor, e ela dizia assim, olha, o Cristo me basta, e tratava o Cristo como um amigo, o esposo, e assim ela encontrou na Eucaristia o centro da sua vida, esse grão de trigo que dá vida, que transforma a vida, para Clara foi o centro do seu existir. A sua vida foi clara, realmente clara de alma e clara de corpo, clara de ideias. Ela viveu a clareza em sua vida. E não é à toa que ela passou por muitas necessidades, muitas provações. Muitas vezes não tinha nem pão para suas irmãs. Mas ela encontrava na Eucaristia, uma vez que não tinha pão, ela também abençoou os pães, e os pães se multiplicaram para suas irmãs. Então, Clara é esta mulher maravilhosa, de santidade, uma discípula de São Francisco, que viveu intensamente uma vida voltada para o Senhor. O que é uma vida de uma Clarissa? Primeiro, adora Jesus. A vida de uma Clarissa é a oração. Exclusivamente vive para o Senhor. E depois vive para a vida fraterna e para os serviços domésticos. Uma vez chegou alguém para uma Clarissa, porque elas vivem fechadas, né? Clausura. Falou assim, como que a senhora se sente presa aí dentro? Ela olhou para ele e falou assim, quem está preso? Eu ou você? Porque eu sou muito livre. Porque livre para amar, livre para interceder e livre porque está junto com Jesus, o esposo, que é o esposo da igreja. Então, muito mais livre do que nós. Então, isso a gente tem que ter claro. A Eucaristia nos torna pessoas livres. A Eucaristia nos torna pessoa capaz de amar mais o nosso semelhante. Então, vamos pedir, nessa celebração de hoje, pelas famílias, que possam encontrar na Eucaristia, como Clara, o centro do nosso viver e do nosso existir. E que São Lourenço interceda por nós, para assim vivermos a nossa radicalidade da fé. E não deixar de desanimar pelas dificuldades, os pequenos obstáculos da vida, porque nós pertencemos ao Senhor e queremos contemplar um dia face a face nos céus, junto com todos os santos. Assim seja. Assim seja.